O caso real do homem que desafiou o tempo. Olá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais misteriosos e documentados da história moderna. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixe o seu like, porque o que você vai ouvir agora vai desafiar a lógica, a ciência e até mesmo a própria noção de tempo. Era uma tarde comum de primavera em Auckland, no ano de 1989. As ruas do centro fervilhavam com sons familiares, buzinas, passos apressados, vozes ao telefone. Mas em meio ao cotidiano, uma cena improvável começou a chamar a atenção. Um homem caminhava lentamente, como se tivesse acabado de acordar em um mundo que não conhecia. Ele vestia um traje formal que destoava radicalmente de tudo ao redor. Terno escuro, colete de botões dourados, gravata estreita e um chapéu de feltro que parecia ter saído de um museu. Cada passo era hesitante, como se o chão sob seus pés fosse novo e instável. As pessoas pararam para observá-lo. Havia algo na sua expressão que gerava estranheza imediata. O olhar fixo nas vitrines de televisores, nos outdoors eletrônicos, nos ônibus articulados que passavam ruidosos. Tocava o próprio rosto como quem não acredita estar desperto. Foi nesse momento que uma viatura policial se aproximou. 2 agentes desceram e o abordaram com cautela. A princípio, pensaram se tratar de alguém em surto ou até de um artista de rua encenando uma performance. Mas bastou ele abrir a boca para perceberem que não era nada disso. Com um inglês formal, carregado de um sotaque britânico do início do século passado, perguntou educadamente onde ficava o monumento Wellington. Disse que havia estado ali instantes antes com sua esposa, Janet, e que se perdeu dela após avistar algo incomum próximo ao parque. Os policiais, confusos, explicaram que aquele monumento fora demolido ainda nos anos de 1910. O homem empalideceu. Repetia que era impossível, que devia haver algum engano. Sua respiração falhou, as mãos tremiam, e ele precisou se apoiar em um poste para não cair. Conduzido à delegacia, mantinha os olhos grudados na janela da viatura. Observava cada detalhe da cidade moderna com espanto quase infantil. Os semáforos, os ônibus, os aparelhos que as pessoas seguravam nas mãos. Perguntou várias vezes em que ano estavam. Ao ouvir a resposta, 1989, cobriu o rosto e murmurou: "Isso não pode estar acontecendo." Na delegacia revelou seu nome: Peter Jonathan Williams. Declarou ser cidadão britânico e apresentou um documento de identidade tão antigo que parecia retirado de um arquivo histórico. Papel amarelado, caligrafia manuscrita, selos coloniais. O delegado Richard Doyle, cético mas meticuloso, enviou o documento à perícia. Enquanto isso, ouviu sua história. Peter contou que em 1903 passeava com sua esposa próximo ao monumento Wellington, quando viu um objeto triangular, completamente negro, pairando a poucos centímetros do solo. Uma luz branca intensa surgiu e, num instante, ele já estava em meio ao caos urbano que nunca havia visto antes. O relato era claro, sem contradições, sem sinais de delírio, apenas medo e perplexidade. Para esclarecer a veracidade de suas palavras, Doyle chamou um antigo amigo, o professor Harold Thompson, historiador aposentado. Harold, aos 70 anos, começou a questioná-lo sobre detalhes do início do século XX. Comerciantes locais, políticos, eventos menores nunca registrados em livros, mas preservados por tradição oral. Peter respondeu a tudo com naturalidade. Descreveu ruas antigas, cores de fachadas, valores das moedas, até gírias da época. O professor, anticético, saiu perturbado. Dias depois, a perícia confirmou. O documento era autêntico, compatível com materiais do início do século XX, inclusive com a assinatura de um servidor público da época. Nada de falsificação. Diante disso, Doyle deixou Peter em uma sala de espera da delegacia. Um espaço simples, com janela gradeada, poltrona e porta sempre vigiada. O homem parecia exausto, mas tranquilo. Pediu apenas silêncio. Cerca de 1 hora mais tarde, quando Doyle voltou para falar com ele, encontrou a sala vazia.
Nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de fuga. O policial de plantão jurava não ter desviado os olhos da porta. As grades estavam intactas. Peter simplesmente havia desaparecido. As buscas tomaram toda a delegacia e arredores. Nada foi encontrado. O que restava era apenas a poltrona ainda quente e o registro de sua presença nos documentos oficiais. Era como se tivesse retornado exatamente de onde veio. A história, até então inexplicável, ganhou uma nova dimensão quando Doyle começou a vasculhar os arquivos da cidade. Em um livro empoeirado de desaparecimentos de 1903, encontrou o nome Peter Jonathan Williams. O registro havia sido feito por sua esposa, Janet. A descrição batia com perfeição. Altura, vestes, traços do rosto. O relato dizia que ele desaparecera subitamente durante um passeio após observar algo incomum no parque. Preso ao boletim estava um daguerreótipo antigo. A fotografia revelava, sem dúvidas, o mesmo homem que os policiais viram em 1989. A mesma face, os mesmos olhos. Ao investigar mais a fundo, Doyle descobriu que Janet havia falecido em 1957, mas que o casal tivera uma filha, Susan, nascida em 1903. Aos 86 anos, ainda viva em uma casa de repouso, aceitou receber o delegado. Quando ouviu o nome do pai, Susan se emocionou e revelou uma lembrança que guardava desde a adolescência. Aos 15 anos, em 1918, ouviu a campainha e abriu a porta. Diante dela estava seu pai, exatamente como nas fotos antigas. Janet reconheceu-o imediatamente e chorou de emoção. Peter conviveu com elas por 20 dias. Contou tudo o que havia vivido: a cidade moderna, os carros, os interrogatórios, os aparelhos portáteis. Falava com fascínio, mas também com dor. Susan relatou que, em uma tarde ensolarada, Peter avistou novamente o objeto triangular flutuando no jardim. Antes de ser envolvido pela luz intensa, virou-se e disse: "Se eu não voltar, saibam que eu tentei." Em segundos, desapareceu. Durante anos, Susan e a mãe guardaram fotos daquele breve reencontro. Piqueniques, aniversários, momentos banais. Em todas, Peter aparecia exatamente igual, sem um único sinal de envelhecimento desde 1903. Susan entregou ao delegado o álbum. As imagens eram claras e incontestáveis. Ao compará-las com o retrato feito em 1989, não havia espaço para dúvida. Era o mesmo homem inalterado pelo tempo. O caso ganhou notoriedade entre estudiosos, físicos e curiosos. Teorias surgiram: distorções temporais, portais dimensionais, experiências militares, até hipóteses extraterrestres. Nenhuma explicava tudo. Os documentos eram genuínos, os testemunhos coerentes, as fotos inquestionáveis. Peter Jonathan Williams jamais foi visto novamente. Seu desaparecimento permanece registrado como um dos maiores enigmas da Nova Zelândia. O relatório final da polícia trouxe apenas a anotação: desfecho inconclusivo. Anos depois, já aposentado, Doyle guardava em sua pasta pessoal as cópias das fotos e documentos. Quando perguntado sobre o caso, limitava-se a responder: algumas coisas não foram feitas para serem compreendidas. Outras talvez nem pertençam ao nosso tempo. Susan faleceu pouco tempo depois, levando consigo as últimas lembranças vivas de um homem que atravessou as fronteiras do impossível. O nome de Peter Jonathan Williams se tornou lenda. Não uma lenda inventada, mas sustentada por registros históricos, ciência forense e testemunhas. Um homem que cruzou as brechas do tempo 2 vezes, sem jamais envelhecer, e que, por razões que talvez nunca entendamos, foi escolhido para carregar um segredo que ultrapassa a lógica humana. A verdade, nesse caso, não depende de acreditar. Ela simplesmente existe.